irmãos, nessa manhã de terça-feira, semana do Natal, quero continuar a desenvolver a série de devocionais diárias intitulada O Natal Nosso de Cada Dia, quarta temporada. Quero nessa manhã trazer o tema O Natal do Verbo Encarnado, parte 3, baseado no texto do Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 14, que diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Estamos falando sobre a encarnação do Verbo de Deus. A encarnação também foi para mediar a relação entre Deus e nós. Vimos na devocional anterior que a encarnação foi para nossa salvação. E nessa manhã também precisamos entender que a encarnação foi para mediar a nossa relação entre nós e Deus. Precisamos de mediação, porque somos criaturas. A encarnação tem uma dimensão mediadora. Há uma distância infinita entre Criador e criação. Ainda que sejamos a coroa da criação, a obra-prima das mãos de Deus, feitos por um pouco menor do que Deus, como diz o Salmo 8, com tanta ousadia. Não apenas o pecado nos separa de Deus, constituindo uma barreira a ser superada, mas a nossa própria condição humana nos distancia de Deus. Por isso, Deus encarnou em Jesus Cristo, para derrubar essa barreira levantada pelo pecado, para encurtar essa distância que há entre Ele e nós. Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, é o mediador da nossa relação com Deus. Ele é o caminho, a escada, a ponte que leva ao Pai, como um pilar na divindade e outro na humanidade. Imagens tão expressivas para falar do Salvador Jesus, que nos liga a Deus como nosso mediador que é. A encarnação se dá também para mediar nossa relação com Deus. Daí, alguns teólogos falarem que a encarnação aconteceria mesmo sem o pecado, mesmo sem dimensão salvífica. Uma ideia muito bonita e cheia de sentido, porque precisamos de um mediador. Também uma necessidade intuída já no Antigo Testamento, refletido nas suas instituições, no sacerdócio, no profetismo, na monarquia, e realizada em Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Por último, a encarnação foi para plenificar a natureza humana. A encarnação responde nosso anseio de plenificação e perfeição. Queremos ser pessoas humanas completas, que vivem intensamente e integralmente a vida, pessoas salvas por inteiro. A encarnação do Verbo torna isso possível. A redenção do nosso corpo, da nossa carne. Precisamos de plenificação da nossa natureza humana, porque somos corpóreos, somos seres espirituais sim, mas também feitos de matéria, que se desgasta, que se deteriora, que se enfraquece, que envelhece, que adoece, que sofre, que morre. Mas não queremos nenhuma dessas coisas. Não queremos fraqueza, doença, sofrimento, morte, nem ser salvos sem o nosso corpo. Por isso, a encarnação,
para redimir o nosso ser inteiro, não só nossa alma, mas corpo e alma, não só nosso espírito, mas nossa carne também, toda a natureza humana. A carne foi assumida, a carne foi salva, também ela é a criação de um Deus bom, tudo muito bom, foi assim que Deus criou. Cremos na ressurreição da carne, na salvação de nossa vida integral e do próprio cosmos, que também anseia por redenção e será redimido. Deus não cria nada para destruir, nem para abandonar, nem mais para amar e salvar. Cremos em um Deus encarnado em Jesus Cristo, encarnado integralmente, 100% homem, ainda que sem pecado e continuando a ser 100% Deus, encarnado para sempre, por toda a eternidade, em Jesus Cristo. O Verbo de Deus encarnado, a humanidade está integrada na comunhão trinitária, na eterna comunhão de amor do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E dessa comunhão já podemos participar pela fé em Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, o Salvador, o Mediador, o pleno que há de nos aperfeiçoar e de nos fazer chegar à plena e perfeita humanidade quando Ele vier. Que essa realidade da encarnação nos dê esperança, nos traga paz ao coração e nos ajude a viver com alegria e com gratidão todos os nossos dias, não só nessa semana de Natal, não só nesse momento difícil de pandemia, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Que todos nós tenhamos uma ótima terça-feira, em nome de Jesus. Amém.